Doença de Alzheimer. Como ter a certeza desse diagnóstico? Ficou curioso? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Elisa Reis, sou médica geriatra e apaixonada por qualidade de vida. O declínio da memória é um sintoma extremamente preocupante. Muita gente tem pavor em desenvolver a tão temida doença de Alzheimer. Muitos exames são capazes de dar um verdadeiro panorama de como está a sua performance cerebral e com isso dar um diagnóstico preciso desta doença tão grave. Já falei anteriormente que as alterações típicas da doença de Alzheimer podem aparecer até aproximadamente 20 anos antes do diagnóstico. Então, o grande desafio é descobrir precocemente essa doença, restaurar o equilíbrio entre formação e destruição de neurônios e conter os sintomas. Antigamente, o diagnóstico era baseado somente através da avaliação clínica e testes neuropsicológicos como o mini exame do estado mental. Outros exames de laboratório e até mesmo tomografias cerebrais eram usadas para descartar outras causas. Hoje em dia podemos contar com estudo genético, pois trabalhos científicos mostraram uma forte ligação entre alguns genes e o aparecimento da doença. O mais conhecido deles é a ApoE4, que confere um risco aumentado de desenvolver Alzheimer em até 9 vezes mais do que a população que não tem essa genética. Esse gene está relacionado a uma maior deposição de uma proteína chamada beta-amiloide, típica da doença de Alzheimer. Eu já falei desse assunto em vídeos anteriores. Esse gene também está relacionado com doenças cardiovasculares, inflamações e ele desliga um gene relacionado à longevidade. O exame está disponível em laboratórios de genética, tem um custo de aproximadamente R$700. Pode ser dosado no sangue ou na saliva, o tempo de espera é de aproximadamente 15 dias, mas não significa que se você possuir um par desse gene ApoE4, você está fadado a desenvolver a doença de Alzheimer. Lembre que essa doença é multifatorial e o estilo de vida tem um papel importantíssimo nela. Não somos vítimas da genética e um resultado positivo pode significar até um incentivo maior a ter mais cuidado com seu cérebro. Um outro exame que pode ser feito é o exame do líquor, aquele líquido que corre na coluna vertebral. É um exame que tem a desvantagem de ser invasivo, porque o paciente é submetido a uma punção com agulha na coluna, semelhante a uma anestesia. É muito parecido com o exame que é feito para diagnosticar meningite. Esse exame tem como objetivo detectar variações nas proteínas típicas da doença de Alzheimer. Apesar de não fazer parte da rotina de diagnóstico da doença de Alzheimer, ele serve para prever aqueles pacientes que têm disfunção de memória e que vão evoluir para a doença de Alzheimer. Então é um exame extremamente importante no diagnóstico precoce e para você instituir imediatamente um tratamento impedindo o desenvolvimento da doença. Exames de imagem específicos também ajudam muito no diagnóstico precoce. Existe uma ressonância nuclear magnética de crânio que mede o tamanho do hipocampo, que é uma estrutura do cérebro responsável pela memória. Quando observa-se atrofia, diminuição do volume dessa estrutura, há uma grande chance de desenvolver a doença. Outro exame de imagem é o PET scan, é uma tomografia que observa o metabolismo de glicose no cérebro. E na doença de Alzheimer é muito comum ter uma diminuição no metabolismo de glicose nas áreas temporais, nas áreas das têmporas, já ligando o alerta do médico e propiciando um diagnóstico precoce dessa doença. O médico também pode lançar mão para ajudar no diagnóstico de exames de imagens comuns. É muito frequente ver pacientes trazendo exames de imagem com laudos que falam sobre uma atrofia do córtex compatível com a idade. E todo mundo acha isso muito normal.
Isso revela um desequilíbrio entre a formação e a destruição dos neurônios. Então, algo tem que ser feito diante de um laudo desse. Você não pode se conformar achando que isso é uma alteração típica da memória. A atrofia cerebral, ela não é bem-vinda em nenhuma fase do ser humano. Diante dessa atrofia, algo deve ser feito para melhorar a performance cerebral e reverter essa alteração. Hoje já dispomos de muita tecnologia para o diagnóstico precoce da demência de Alzheimer, mas a avaliação clínica e os testes neuropsicológicos são insubstituíveis. E medidas de um estilo de vida como atividade física, alimentação, interação social, sono reparador e principalmente a administração do estresse devem fazer parte da vida dos jovens e dos idosos. Gostou do vídeo? Deixe seus comentários, dê um like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.